Olá, estamos de volta com mais uma edição do Café Mais Marketing. O Café Mais Marketing que é um projeto que visa conversar com você, diretor de empresa, CMO de empresa, proprietários das empresas em geral, donos de empresas de marketing, onde a gente sempre vai trazer convidados para falar de como é do outro lado do balcão. Como é que o empresário, o gestor, o diretor de empresas e indústrias veem a comunicação no mercado. Tá? E hoje a gente tem aqui conosco o Rodrigo Garbelotto, que ele é gestor de negócios, 30 anos de experiência em grandes indústrias automobilísticas e aeroespacial, e hoje é vice-diretor do Ciesp de São José dos Campos. Tá. Ele tem 30 anos de experiência sólida na área comercial, planejamento, definição make or buy, compra, seleção, controle de exportação, expertise em liderança de equipes, com mais de 16 anos em cargo de gestão, experiência internacional nos Estados Unidos, México, Canadá, Grécia, Áustria, França, Espanha, entre outros países. E uma coisa que foi bem legal que a gente conversou aqui nos bastidores, que é assim, beleza, eu tenho a minha empresa, eu tenho a minha indústria, vou vender para fora. Mas eu tenho que entender a cultura para saber como eu vou abordar essas pessoas lá fora. A gente vai falar um pouco disso também. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Garbelotto. Prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado, o prazer é todo meu estar aqui com vocês, poder contribuir um pouco aí com essa parte tão importante dentro das indústrias, que é a comunicação, como fazer essa comunicação. Vai ser um prazer estar conversando com vocês. Vamos já pegar um gancho. Quando eu li ali o seu currículo, fui entender um pouco sobre todas as áreas que você já esteve envolvido aí dentro da indústria e está. Eu vi que você teve em alguns momentos como comprador das indústrias, em outros momentos como vendedor dessas indústrias. Então você teve dos dois lados. Enquanto comprador, recebia a oferta de quem queria vender para aquela empresa e depois, do outro lado, querendo vender algum produto ou serviço. Conta pra gente um pouco dessa experiência, como é que é isso, vendo os dois lados, porque como comprador, você tem que receber a informação correta que você precisa. E como vendedor, você tem que passar a informação correta que o comprador precisa. Então, como é que eram esses dois lados? Foi bem interessante. Bom, nada planejado esse processo, né, de como começar. Comecei principalmente na área de vendas, de uma microempresa, vendendo redes, né, instalação de redes de computador e computadores. Depois eu fui para o automotivo, e aí no automotivo eu entrei na parte de compras, né, de procurement, e fui também parte de um time de seleção para lançamento de veículos novos, onde ocorria ali a seleção de fornecedores. Fui para aeronáutico, e aí no aeronáutico eu entrei também na área de compras, procura e seleção de fornecedores, desenvolvimento de fornecedores, e voltei para a área de vendas, ainda no aeronáutico, para fazer essa ponta de desenvolvimento de novos clientes e atendimento de um cliente. Eu diria, Rodrigo, que não tem assim só um canal único, né? De quando você está em compras, como é que você procura ou como você faz a comunicação, ou em vendas também. Isso é via dupla. Na verdade, você precisa ser percebido e perceber em ambas as áreas. Acho que isso também faz diferença na hora que você vai estabelecer o seu processo, a forma de você atuar, independente de que ponta da área comercial você está. Né? Para você, na área de vendas, você também precisa entender o outro lado. Você também vai ter que fazer uma procura do seu cliente. Quem é seu cliente? Onde é que ele está? Como é que você vai encontrar ele? Como é que você vai se comunicar? Quem é esse cliente? Como é que ele se comunica? Então vamos pegar um gancho já nesse ponto e vamos fazer ali uma estratificação sobre a comunicação das indústrias. Perfeito. O que a gente observa, tá, no mercado? Você tem os grandes players que daí já tem um time estruturado interno que pensa na comunicação institucional, no brand, na comunicação interna, mas esses grandes players, eles têm ali a cadeia de fornecedores, que é as empresas médias do mercado, tá? Que tem uma atuação muito forte, se a gente for ver em volume, e eles juntos vendem uma quantidade significativa, quase igual ao que essa grande para que eles vão fornecer. Vamos pensar inicialmente na comunicação interna das empresas. Elas observam que
Se não fizer ali essa comunicação pode causar prejuízo nos processos internos. Então, assim, queria que você me falasse da sua experiência lá na ponta, é olhar assim, poxa, existe uma comunicação interna sendo feita dentro da empresa para passar cultura, visão, valores da empresa, ao mesmo tempo compartilhar com os colaboradores em que momento a empresa está, gerando nisso neles até uma vontade a mais de crescimento, falar, nossa, a empresa está crescendo, eu vou crescer junto. Então, existe esse olhar. Como é que é isso, Rodrigo? Sim, se pegar grandes empresas, elas têm essa visão, têm essa preocupação. Algumas das empresas elas fazem essa comunicação de forma semanal, ou seja, o que está acontecendo nos negócios, o que está acontecendo dentro da empresa. Então é feito um cascateamento, né, da liderança até o funcionário, para que esse esteja ciente do que é o que ele tem que fazer, como é que o que ele está fazendo está influenciando lá fora, como é que está o mercado, como é que está, de uma forma geral, o mercado que aquela empresa está inserido. Isso grandes empresas. Quando você cai para uma pequena, média empresa, não que não tenha essa preocupação, por vezes não tem nem referência do que isso é necessário fazer. Às vezes os empresários ou a liderança ficam tão atarefados com o dia a dia, tão entretidos num processo de fazer aquilo acontecer no dia a dia, que essa comunicação ela é secundária, vamos dizer assim. Não vou nem dizer que ele não se preocupa com isso, ou que ele não tem isso como uma necessidade premente, mas o dia a dia acaba consumindo, e essa separação que acontece, né, dentro de grandes empresas, com pessoas que olham só isso, que vão fazer isso acontecer, não existe na pequena e na média empresa. A gente vai voltar nisso mais para frente, tá? Sobre essa questão das tarefas do gestor ou do proprietário da empresa. Mas ainda, beleza, ele já não fez isso dentro de casa. Mas ele vai ter que fazer isso de alguma forma institucionalmente, pensando no brand da empresa. A gente consegue enxergar que muitos deles até pensam nisso, de como vou posicionar a minha empresa. Mas também não tem braço, ou às vezes não consegue perceber a necessidade premente desse posicionamento da marca. A gente não está nem falando aí da parte de como eu vou comunicar o que eu produzo. A gente está falando só de como é que as empresas, como é que o mercado me vê? Ele me enxerga? Ele consegue perceber, talvez, que se ele tiver um posicionamento da marca mais forte no mercado, ele conseguirá, com isso, atrair até investidores. Ele conseguirá, com isso, ter outras empresas o enxergando como modelo de negócio. Então, mas voltamos também nesse ponto de, pô, o cara tá atarefado, é o dia a dia, acontecem problemas, mas esse mindset de brand, de deixar a sua marca forte, isso, como é que é isso, cara? É bem difícil, Rodrigo, porque se a gente olhar grande, né, um percentual enorme das empresas hoje no Brasil, elas são empresas familiares, que começaram há uma ou duas gerações, quando não mais, para trás, dentro de uma necessidade daquele meio, seja de uma empresa de ter alguém fabricando uma peça diferente. Então alguém dessa própria empresa, um funcionário, ex-funcionário dessa empresa, saiu dessa empresa e começou a fabricar dentro da sua garagem ou num hangar, e ali ele foi crescendo. Então essa necessidade de posicionamento, de branding, de que imagem que está passando na sua empresa, de alçar novos clientes, porque aquele cliente em potencial, aquela empresa grande que hoje passava o serviço para ele, era mais do que o suficiente. E ambos cresceram juntos, ou seja, a grande empresa crescia mais e esse acabava acompanhando. Muitos deles passaram a ver o externo, outros clientes, mas nem todos. Nem todos. Então essa necessidade de ter um brand, de ter um posicionamento, ela não é nem percebida por grande maioria. Então se a gente pega nisso, então, quando eu vou comunicar o que eu produzo, só fica aquela história. Agora, você que já teve dos dois lados, em empresas médias e até empresas grandes do mercado, você como comprador acabava virando meio que alvo de todos os vendedores. E o vendedor, às vezes, a gente também estava conversando um pouco sobre que o comprador de uma indústria, ele vai se especializando em algumas áreas de compra. Então, assim, por exemplo, você deu um exemplo muito bacana. Poxa,
eu sou especializado em comprar aço para fabricar tal coisa. E o cara está querendo vender, na verdade, é produto de limpeza para minha empresa. E eu acabo me blindando porque senão não para. Então vamos falar do outro lado. Como é que eu vou conseguir vender? Como é que eu vou apresentar meu produto? Como é que eu vou achar quem é o comprador ideal para aquilo que eu estou vendendo? Como é que já existe metodologias ou estratégias nesse sentido? Então, vamos pegar um pouquinho do que você colocou, Rodrigo. Ainda dentro do departamento, né, de compras de grandes empresas, hoje você tem uma segregação por categorias, onde a especialização de determinadas categorias vai favorecer uma melhor estratégia para um processo de compra, comprar melhor, um custo menor e assim favorecer a essa empresa. Para pequenas e médias isso não existe, mas dentro desse universo, né, de compras, é muito comum, se não tem essa segregação, é muito comum uma chuva, uma enxurrada de e-mails ou de ligações ou de chamadas para que você receba alguém. Quando você não tem as categorias e esse setor de compras acaba fazendo tudo, hoje os problemas da produção, de acompanhamento de linha, o produto que chegou errado, a qualidade que não estava boa, as peças que vieram trocadas, enfim, inúmeros problemas que acontecem no dia a dia que você não tem controle. Você precisaria estar trabalhando numa estratégia de um risk assessment, de olhar esses fornecedores de uma maneira diferente, mas não dá tempo. Então esse setor ele fica extremamente ocupado com o dia a dia. Quando chega uma solicitação de encontro, de algum vendedor querendo mostrar alguma coisa, não tem tempo para olhar. Não tem tempo para ver e-mail, não tem tempo para fazer novas reuniões. Podia até que seja a solução daquele problema, ou seja, esse novo fornecedor vai conseguir solucionar um dos problemas dele. Ele não consegue parar para olhar isso. Então, do outro lado, existe a necessidade de uma grande resiliência. Por quê? Não vai ser fácil você penetrar, não vai ser fácil você conseguir chegar. Isso se esse outro lado da venda também mapeou quem que é o cliente ideal, aonde está esse cliente ideal, como esse cliente fala, como é que ele conversa, como é que ele recebe, se ele não recebe, se tem um site para cadastro, se ele precisa primeiro ter uma qualificação para poder entrar como um fornecedor desse potencial cliente. Então tem um caminho, né, todo dessa jornada a ser percorrido para olhar todos os critérios. Não só se seu posicionamento tá bom, se é que você tem, se essa empresa tem um posicionamento, como você vai conversar, quem está indo conversar, os perfis de quem está conversando. A gente falou um pouquinho lá do corpo que fala, né, na hora que, quer dizer, você tem um conhecimento, você foi estudar, né, porque tanto na área de compras quanto na área de vendas, ou seja, a parte comercial, lógico, quem tem o perfil comercial vai trabalhar isso mais fácil. Mas quem não tem é treinável. Isso é possível treinar. Você pode treinar a equipe de vendas, você pode treinar uma equipe de compras para ter essa assertividade no momento da comunicação. Mas é muito amplo. Né? Então, na área de venda, você está comunicando como? Você tem o seu site, está mostrando o que você faz, o teu produto, que diferencial ele tem. Como é que você vai penetrar nesse potencial cliente? Você vai pelo departamento de suprimentos? Ou você tem uma inovação que você vai conversar com a parte da engenharia para mostrar que aquele produto pode dar um ganho no produto final dele, sendo mais leve, sendo mais rígido, quer dizer, características do teu produto pode afetar. E muitas vezes, se você não for falar com um comprador técnico, essa parte técnica do teu produto não vai ser interessante para quem está te recebendo. Então ele não vai conseguir digerir isso. Aonde é melhor eu falar? Que nível dessa empresa é melhor eu conversar? Né? A gente percebe então que a estratégia de comunicação, vendas ou compras em si, tudo precisa de processo. E esses processos vão passar sempre pela forma de como eu vou me comunicar, seja para comprar, seja para vender. E a gente percebe então que realmente as médias empresas, no decorrer do seu dia a dia, elas acabam
deixando isso um pouco mais correr de lado e resolvendo o dia a dia. Por que que eu estou entrando nesse ponto? Porque assim, eu estava dando uma estudada no segmento industrial, principalmente no mercado B2B, tá? E vi um case muito bacana de uma indústria, tá? Do setor de caldeiraria. Ela vende caldeiraria principalmente para grandes empresas do setor do agro, Siderúrgico. siderúrgico e agro, tá? E essas caldeiras, né, gigantescas, pelo que eu estava vendo lá no case, no mercado, e ele nunca tinha feito nada de comunicação. Então, assim, quando ele resolveu apostar nisso, foi feito um estudo do mercado, foi definido de fato inicialmente uma questão institucional de posicionamento. Então, desde a paleta de cores, o que era mais interessante, foi se criado primeiro o ambiente inicial, que a gente chama ali de um planejamento estratégico de onde estou, como vou me comunicar, para onde vou, com quem eu quero falar. Fez esse trabalho sem pressa inicial, levou ali 2, 3 meses para fazer isso. Depois começou a se implementar ações de fato de captação de leads. Como? Quem é a persona mesmo? Quem vai comprar de mim? Ah, então no caso ele chegou com uma solução legal, falou assim, ó, a nossa caldeira, ela vai consumir menos energia, ela tem a classificação energética nível A. Você quer ver como isso é legal para você? Ou seja, os diferenciais desse produto. Diferencial desse produto. Olha como ela é legal. Eu vou te ofertar aqui dentro do meu site uma calculadora, onde você vai ver qual é o gasto menor de consumo de energia que você vai ter utilizando e sem tirar, lógico, a questão do ESG. Você vai ter menos emissão de poluentes, vai ter tudo através da minha caldeira. Se você tivesse especializando para uma ISO 14000 da vida, não sei, você já tem na minha caldeira a certificação necessária de que está dentro da regra. Então ele mudou, ele pegou os diferenciais dele, empacotou bonito, deixou legal, foi lá para o Google, fez campanha de Google, foi lá e fez conteúdo de blog, como emissão menor de gás poluente e tal, fez consumo menor de energia em caldeiras. Então fez o trabalho de casa e foi para o mercado. Com essa nova cara, com esse novo posicionamento, o que que gerou 14 meses depois, né? Porque teve ali o início brand, né, o institucional, gerou 200% de ganho de vendas no final. Então, assim, esse empresário, ele teve essa mindset, seja através de uma consultoria, quem sabe que ele teve antes, ou observação do mercado, ou de fato feeling, daquela coisa do empresário, poxa, ninguém faz, eu vou fazer direito, e colher o resultado. Então, assim, como é que você vê esse movimento no geral, onde você está mais forte aqui? Vejo assim, quem hoje entende isso como um diferencial, realmente vai ter um nicho muito maior no mercado. Ele vai ter mais mercado. Por quê? Se a gente pega no âmbito de negócio, tá? Não vou falar nem só da parte da comunicação e da identificação de como mostrar o posicionamento, mas uma estratégia em si, né? Hoje, 20% das empresas têm um planejamento estratégico, se não for menos. Dependendo do segmento que você for, do tamanho dessa empresa, ele não vai fazer esse planejamento estratégico. E o planejamento estratégico é entender, através de diagnósticos, o que você precisa para poder crescer. É investir em comunicação, é melhorar teu produto, é entender melhor seu mercado, é olhar o teu financeiro, é estabelecer esse alinhamento, né, do teu financeiro, tua estratégia com o teu operacional, para você olhar teus objetivos. Então, quando você pega um case como esse, né, de uma empresa que realmente se colocou, e se for olhar no nicho dela, poucas empresas estão fazendo isso. Então, ela vai despontar de uma maneira completamente diferente. Ah, mas no meu nicho, no meu mercado, todo mundo já está fazendo. Bom, então já percebeu, se todo mundo está fazendo, você não. Você está fora. Você está fora. Daí se a gente pega agora, vamos pegar, olhar bem aqui na nossa micro-região, o setor que a gente tem mais próximo aqui, que é um setor aeronáutico em si, tá? Existem várias ações muito bacanas do setor, das empresas médias do segmento, de estar se envolvendo e se apresentando no mercado, tá? Numa comunicação organizada, tá?
Mas o que a gente. Daí eu vou pegar também um outro gancho que a gente falou no início, quando eu te apresentei sobre estratégias de negociação e comunicação pela cultura, Perfeito. tá? Quando eu olho, por exemplo, vou participar de uma feira gigante do setor. Boa. Vou chegar lá na feira, vou estar ou no stand de todos juntos ali, das empresas que se juntaram para ir, eu vou ter o meu próprio, isso é uma definição de negócio e também de capital, tá? Só que ele não fez nada antes, ele achou que ia chegar lá, sentar lá e falar, pô, agora venham, né? É aquela velha história assim, né? Quem ia abrir o e-commerce. Eu tenho e-commerce. Beleza, tem 1 milhão de pessoas passando na frente. O que que você está puxando ela para dentro do seu? Como é que você está fazendo isso? Então, assim, eu vou pegar ainda dentro disso, vou citar um outro exemplo. Como eu acompanho muito as coisas do setor de indústrias aqui da região, eu virei um perfil, né? Não sou o perfil ideal, mas de ser impactado dentro de um LinkedIn, dentro da família Meta, por campanhas. E eu fui impactado algumas vezes por uma campanha por uma empresa, ou era sueca ou finlandesa, não sei, uma empresa lá do leste. E essa empresa, por que que ela está me impactando? Porque primeiro eu sou o perfil que já seguiu e entrou em sites desse segmento. E porque ela está vindo para o Brasil. Então, antes dela vir para o Está Brasil, fazendo. ela já está colocando a cara dela aqui. Por quê? Porque no momento, se eu fosse do setor de fato, fala assim, nossa, ó, você viu essa empresa? Pô, já conheço, já vi. Então ela não é uma pessoa que está caindo do nada. Então eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre essa parte da comunicação. Pô, vou participar do evento. Ah, tá, vou, mas por que vou? Como eu vou? Eu vou me preparar? O que que eu vou levar? Então fala um pouco dessa parte desses eventos, cara. Bom, a preparação ela é de suma importância em qualquer coisa que a gente vá fazer, né? Acho que o grande ponto para muitas pessoas é como me preparar, o que que eu tenho que fazer, como é que eu começo isso. Então, quando a gente vai olhar grandes feiras, sejam fora ou aqui, grande parte dessas feiras, ela não tem um objetivo, quem vai com o objetivo de vender ou de proporcionar a venda ali na feira, pode se frustrar. Por quê? Se é a primeira vez que a sua empresa está indo, é a primeira vez que essas pessoas estão vendo o teu logo, estão vendo teus produtos, como é que você está apresentando isso? Não seja em conjunto, né? Quando a gente tem algumas campanhas de levar várias empresas num único stand, funciona da mesma forma. Quem está indo na feira começa a observar isso. E aí é uma feira, a segunda, a terceira. E aí o teu público começa a te perceber o que que você está falando, o que que você mudou de um ano para o outro. Você está com o stand maior ou menor, ou se você não apareceu naquela feira. E esse acho que é o ponto mais crucial. Você não estar na feira ou parar de aparecer em feiras denota para quem está indo nas feiras que você, puxa, talvez não esteja bem financeiramente, que não foi mais. Então veja como é importante, né, a imagem que você está passando com aquilo. O estar numa feira de grande porte significa que você está se misturando com os grandes. Você está querendo se mostrar. Não indo, você está praticamente matando a tua imagem, teu brand, teu posicionamento. Isso leva um tempo. Você vai ter que se preparar com quem que você vai se encontrar, que empresas que vão estar lá. É como aonde você vai captar teu lead, né? Uma única maneira, vai ser só na feira? Não pode. Você tem que abrir isso, teu leque, para entender o seguinte: posicionei, olhei o mercado, vi quem é o meu cliente, né, o persona. Agora eu vou começar a tentar falar com ele de várias formas. Se tentar uma forma só, provavelmente você vai se frustrar, né? Porque tem muito aquela assim, não, o unicórnio. Tá bom, mesmo as empresas que se tornaram unicórnios, não foi uma inserção só. O cara não começou hoje, semana que vem, em 6 meses estourou. Ele teve um estudo, ele identificou uma necessidade do mercado para entrar com aquilo, caso contrário não ia dar certo. Então essa resiliência, essa constância de você encontrar a forma, a melhor forma e manter é mandatório.
E daí o cara vai para a feira, a empresa está lá, até faz às vezes um approach bom ali, conversa com um potencial comprador bacana, e daí ele vai apresentar a empresa dele. Né? Ali no primeiro, na conversa, tal, isso funciona. E daí ele deixa um cartão de visita, ou transfere digitalmente o cartão de visita para ele, ou manda um e-mail. Daí entram dois pontos. É importante quando você está nesses eventos, você estudar e entender a cultura de quem é o seu comprador. Sem dúvida. Por quê? Porque a mensagem que você vai passar é muito franca. A gente já teve alguns cases e tem de empresas que a gente presta serviço que são europeus. O formato do europeu, a gente atende uma empresa que o diretor é uma holandesa. Ela é muito direta, rápida e um pouco prolixa às vezes. Mas assim, é direto, ela vai na informação, depois ela volta para a mesma informação, depois ela volta para a mesma. E se você não segue a cadeia do pensamento, fala assim, não tá bom, não quero. E o brasileiro, ele é um pouco mais, tem um sangue um pouco mais quente, por vezes acho que aquilo é alguma coisa meio lado pessoal. Entender a cultura com quem você está negociando é muito importante no tratamento da mensagem. Falar um pouco disso, da importância de você entender com quem você vai negociar e como você vai se comunicar. E a sua casa, como é que tá? Porque por vezes ele até se impressionou com você ali naquele primeiro contato, né? Só que na hora que ele vai entrar no seu site, ou no seu LinkedIn, ou aonde ele vai buscar você, você não tá. Você não é achado mais. Ou quando é achado, ainda não tá bom. Você não tá passando a informação. Como é que é isso no mercado, cara? Puxa, é muito confuso, Rodrigo. É muito confuso assim, porque não tem essa conexão, entendeu? Ainda existe muito do macro, mesmo para quem é de fora, não só, eu não vou falar só das empresas brasileiras, mas você percebe isso também fora, de perceber, por exemplo, o Brasil como uma coisa única. Você tem dentro do Brasil a cultura do brasileiro, mas de qual brasileiro você está falando? Tem uma macro? Tem, mas você tem regionalismo. Paulista, o paranaense. Você tem gostos diferentes, você tem formas diferentes de se comunicar. Quando você fala assim, o europeu, a mesma coisa. Você tem países diferentes, você tem línguas diferentes, você tem processos de vida diferentes desses países. Então, você querer entender isso, acho que já é um grande passo, né? De quem que está se comunicando, como é que está se comunicando. Às vezes você está falando com alguém que está num país, nos Estados Unidos, mas ele é um imigrante, ou a família dele é um imigrante. E tem traços ainda de forma de comunicar, ou de gostos, ou de maneiras que vêm do país de origem. Qual é esse país de origem? Então, você se preocupar, ou se colocar atenção, colocar atenção nesses pontos de como melhor eu posso entender e comunicar com esse indivíduo, independente de onde ele está, de que país ele você já está na frente de grande parte dos vendedores ou dos compradores que não percebem, que não colocam atenção nisso. Porque tem diferenças. Eu não me lembro agora se é da Kearney, né, uma das grandes consultorias, que fez um livro que ele falava de processos macros de culturas. Então ele falava, olha, se você vai para tal país, leve um presente. A troca de presente, inicialmente, ela é bem vista, necessária. Outros países vão falar assim, não leve, não entregue nada. Outros vão falar, na hora que você for cumprimentar, vai dar um cartão, dê o cartão dessa maneira. Então assim, ensinando um pouco de como, porque a hora que você quebra essas barreiras, você já está um passo ou dois, muitos mais na frente de como ser percebido de uma maneira diferente. Você vai chamar atenção. Quer dizer, essa pessoa para vir no meu país, ela aprendeu algumas frases na minha língua, ela quis se comunicar de uma maneira melhor, ela pôs atenção em mim, né? Então dessa maneira eu acabo conscientemente ou inconscientemente cedendo, ou seja, dando mais atenção para esse que fez algo diferente para mim. Daí eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, tinha uns 19, 20 anos, comecei a trabalhar numa empresa, e na área onde a gente ficava, eu era do setor de vendas, né? E tinha já uma frase assim, você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira impressão. Perfeito. Então assim,
esse cuidado que quem está no setor que quer vender algo, que ele tem que ter de reconhecer, de saber o que falar, como posicionar, sabe? Tem aquelas pessoas que nem, poxa, a gente vai conversar, por exemplo, com uma pessoa, uma empresa que é do sul. Existe um grau de formalidade um pouco mais assertivo, falando no Brasil. Foi o que você falou. Dentro do Brasil a gente tem os Brasis, né? Desculpe o português, mas assim, a gente tem. Então, assim, você vai negociar com alguém que é de Curitiba, é totalmente diferente de você negociar com alguém que é de São Paulo. Então, assim, em São Paulo é mais importante, num primeiro momento, eu apresentar mais quase que um Excel de tabelas do que vai ser, do que não vai ser. Para o cara de Curitiba, eu tenho que apresentar como é que eu vou falar com quem ele quer vender. Eu tenho que mostrar formalidades, nada extravagante. Então, até nisso é importante adquirir esse know-how antes de sair para o mercado negociar. E aí, ainda dentro da parte de vendas, uma coisa que eu percebo que foi acabou de sair um estudo da RD falando sobre mercado 2023, que não atingiu ainda o 2023 não atingiu as metas que eram esperadas e no setor industrial começou-se a crescer um pouco a área do marketing, porque eles entenderam, alguns já estão entendendo essa necessidade, mas ao mesmo tempo ainda eles não conseguiram implementar uma coisa que é importante, que é o quê? Marketing, vendas, vendas e marketing andam juntos. Então, assim, é muito comum a gente ver nas empresas vendas vir falar com marketing só quando está com lead ruim. E marketing, por vezes, quando está com lead bom, falar, nossa, mas eu gerei 1000 leads, você que não está vendendo. Exato, você tem essa. Então, assim, você existe ainda isso, parece que é uma, entre aspas, uma concorrência, mas não deve ser. Porque se marketing, vendas e marketing estão alojados juntos, vai conseguir solucionar o problema de muito da empresa. Porque o marketing vai entender de vendas a qualidade daquele lead prospectado, vai entender as objeções para tratar as objeções, vai entender se, poxa, essa objeção eu não tenho resposta para ela. Então eu vou tirar esse perfil de público que eu criei dentro de uma plataforma de Meta, numa plataforma de Google, para não aparecer mais. Então, assim, esse caminhar conjunto já está sendo levado para alguns setores da indústria. E como é que a galera de vendas das indústrias consegue enxergar o pessoal de marketing quando enxergam? Na verdade, é quando tem essa diferença, né? Porque para pequena e para média, muitas vezes é a mesma pessoa. O vendedor vai fazer a apresentação de PowerPoint para levar. Exato. E aí você não identificou talvez forma de mercado ou dentro da empresa, vou dar um exemplo, o automotivo. Não dá para esperar saber qual a cor de fato a pessoa vai comprar o carro para mandar pintar aquele carro, porque o ciclo para que isso aconteça e entregue no dealer para que ela tenha o carro dela vai demorar. Então, são feitos estudos, qual que é a cor que está mais saindo? Vou fazer um percentual da minha produção em branco, percentual em prata, um percentual em preto, e assim você vai caminhando, identificando na ponta para tentar coletar o mais rápido possível que cor de fato estão buscando, e você tem as modas, né? Agora é carro preto, agora é só carro branco, agora é tudo, e que vão favorecer isso ou não. Mas quando tem a troca, por exemplo, mudou a moda, estavam comprando só carro preto, então o estoque ou do qualquer que seja o acessório daquele carro está alto. E aí, como é que vendas ou marketing identificaram que aquele nicho ou aquele ia mudar e vai sobrar? E quem vai administrar esse estoque? Não é o marketing vendas, vai ter que ser o pessoal de compras. E ele vai ter que dar um jeito de usar aquela, mas não estão vendendo. Então, como é que funciona essa comunicação dentro da própria empresa para o negócio? Porque tem que estar todo mundo junto. Se você mudou é porque o mercado mudou. Se o mercado mudou e todo mundo entender isso, nós vamos pôr pressão para eliminar o estoque, ou fazer uma campanha de vendas para aquela determinada cor ou determinado acessório, mas tem que ter não é um se vira, dá um jeito. Não tem como. Entendeu? Existem características nessa linha do que você está comprando para abastecer, o ciclo desse produto, perecível, não é perecível,
né? A gente dá alguns exemplos. Você tem a pintura. Bom, para pintar você põe o primer, a tinta e um catalisador. Um vem em galão, o outro em lata, o outro em bisnaga. Um tem um prazo de validade X, o outro Y. Na hora que você abre, um acaba primeiro do que o outro e tem prazo de validade, um dura 24 horas, o outro dura uma semana. Ou seja, é tudo descasado. Você vai ter que ter um planejamento para olhar isso, porque senão você vai falar assim, ah, não me avisaram, foi um problema de comunicação. Não, você não olhou todo, como é que funciona esse produto na minha linha de produção? Chama o pessoal da logística, chama o pessoal da manufatura para a reunião com o engenheiro que vai definir que produto que vai colocar. Porque isso vai ser de suma importância, como é que você vai fazer a manutenção daquele produto no teu estoque, no teu uso, para você atender. Senão você está no meio de um processo, acabou a tinta. Puxa, acabou o catalisador. Ah, compra outro. Tá, compra outro, você vai ter que pôr um pedido, pedido é para 2 meses, você vai receber. Esquece. Você não vai entregar o produto? E daí, pô, interessante esse exemplo. E a gente pegando ainda dentro de processos, tá? De vendas e de reconhecer o mercado, que você levantou essa bola da questão do mercado e saber o que está saindo. Então, estudos mensais, bimestrais, depende do mercado, né? Do que você está vendendo. Porque tem aquele exemplo bem notório que ficou no mercado com a evolução dos telefones, né? Que a gente tinha lá a Nokia como o maior vendedor de telefone, tá? E daí por lá, pelo lado vinha correndo a Apple, vinha correndo a Samsung, já entendendo o telefone não mais apenas um aparelho de fazer ligação, mas sim um local de entretenimento, um local de vivências, experiências. E ele não quis, falou não, telefone é telefone, é para ligar e falar. E a Nokia, que era uma das maiores do mundo, foi diminuindo o tamanho no mercado, diminuindo, diminuindo. E isso a gente costuma ver, porque também tem aquele jargão bobo, mas é real, quem não está crescendo está diminuindo. Então, assim, esse growth, uns growth hacking de tipo, o que está acontecendo? Vou mudar? Não, não vou. Isso já está na mente das pessoas? Não, né, Rodrigo? Não. Não, e a gente vê até grandes corporações pecando com relação a isso por insistir num caminho único. Acho que com esses casos hoje, como isso, né, a parte de informação sobre isso é maior, grandes empresas estão investindo cada vez mais em inovação, em o que mais eu posso agregar, que outros produtos, não só dentro daquele nicho de aplicação, mas poderão fazer parte de um pacote, né? Aquela empresa que está no aero, né? No aeronáutico, e não está só olhando para o produto avião, mas onde eu posso melhorar a vida do aeroporto ou do cliente ou de quem faz a gestão desse produto, desse equipamento, para que ele compre mais. E aí você tem uma expansão de visão e de aplicação do teu negócio. Mas isso não é a grande maioria. Muito pelo contrário. E aí quando acontecem as ondas, né? Onda de pico bom, onde estou vendendo, para quem eu vendo está aumentando as vendas, então eu estou vendendo muito, eu não vou nem olhar para isso. Eu não estou olhando a diversificação, eu estou ganhando dinheiro com isso. Quando vem a maré baixa, aí fala, puxa, e agora? Então, dentro do treinamento, né, do teu financeiro, de você estabelecer como melhor se preparar para o momento de baixa. Se a gente pegar o mercado de ações, quando é que é tido a melhor forma, o melhor momento para você comprar uma ação? Quando ela está em baixa. Então, partindo desse pressuposto, né, tem um case de uma empresa de viagens, na parte de turismo, que começou a olhar isso e se preparar para um dia comprar empresas, comprar outras empresas. Então ele começou a preparar o caixa dele. Então a estratégia dele, o financeiro dele foi olhar essa parte de caixa. Quando vem pandemia, o que ele faz? Ele compra mais de 30 empresas na área de turismo, que estava todo mundo muito ruim, estava quebrando. Sim. E ele se tornou um dos maiores conglomerados de turismo hoje no Brasil.
Porque ele aproveitou um momento estando preparado. Agora, se você não se prepara para isso, seja ele na parte... o comprado. Você vai ser o comprado, né? Na parte da comunicação, a mesma coisa. Quer dizer, se você não olhar como melhor se comunicar... Complica. Rodrigo, estamos chegando ao final, tá? Queria que você deixasse, principalmente, eu não vou nem voltar na parte que a gente falou bastante sobre o empresário que é proprietário de gerações e de empresas. Queria que a gente pensasse um pouco aqui, que você deixasse um recado para o empresário, para o CTO, o CEO das empresas que estão nos ouvindo e nos vendo, um recado dessa mudança de mindset, de se preparar, de analisar mercado, de como comunicar interna, institucionalmente, comercialmente, deixasse um chamariz para eles botarem mais atenção, principalmente o setor médio das médias empresas. Eu acho que de uma certa maneira, independente do tempo da empresa ou de quanto esse empresário está envolvido desde o início, né, dessa empresa, ou se hoje ele está coordenando, ele não faz parte da família, mas ele está coordenando, você tem que ter sempre os momentos de avaliação, né? Como é que o que você fez até hoje te trouxeram até aqui? Se você pode ser que no caso de um nicho ou de um mercado, você continuar fazendo mais do mesmo vai continuar te levando para frente, crescendo, mas isso tem um tempo, tem um ciclo. Então você poder se propiciar assim pausas, diagnósticos, de entender qual mercado que você está inserindo, que produto você está realmente oferecendo, teus diferenciais, como é que você está comunicando isso? Ou seja, quem que é você? Qual é o teu posicionamento? Quem é a tua empresa hoje no mercado? Né? Como é que você... Onde é que você está inserido hoje? Que o mercado você vai olhar o mercado local ainda? Você vai crescer em outras regiões do mesmo país? Você vai ir para um outro país? Você vai internacionalizar? E o que você precisa fazer para chegar até lá? Sem esquecer de onde você veio. Sem esquecer teu propósito, a raiz, o que fez você criar aquela tua empresa. E aí se é sucessão, se não é, se você vai vender tua empresa ou não, mas você vai precisar ter essa análise, vai ter que fazer essa grande avaliação de tempos em tempos. Beleza. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora. Grande abraço.